Chegamos então na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis, texto escrito e comentado pela nossa querida irmã Verônica Araújo. Hoje nós vamos trabalhar junto com vocês sobre o tema O engano da teologia da prosperidade. Essa lição vai cair no dia 8 de dezembro. E claro, você precisa aprender a respeito desses conceitos para poder passar adiante para os teus alunos. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica se encontra na carta de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A segunda base bíblica é a leitura bíblica em classe que está em 1 João, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E claro, aproveita, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém, deixando também o teu comentário. Hoje nós estaremos ministrando essa lição, mas lembra você que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula para você aqui no YouTube e no Spotify também, onde você pode encontrar o nosso material sempre disponível às 18 horas. E eu espero muito que o Senhor fale com você através dessa ministração para a glória de Deus. Hoje nós vamos aprender a respeito dos conceitos teológicos da teologia da prosperidade. É importante que você, como professor da escola bíblica dominical, que segue a linha de pensamento pentecostal, precisa compreender e entender que nós, como pentecostais, não defendemos, não utilizamos, não pregamos a respeito da teologia da prosperidade. Isso vai de encontro à nossa defesa, à nossa linha de pensamento do pentecostalismo clássico. E é importante você observar isso. O pentecostalismo clássico brasileiro, ele se inicia de 1911, se estende até 1940 e está sendo hoje também propagado a partir da Assembleia de Deus. E é importante você observar que a nossa teologia, ela vai defender 4 padrões, ou seja, 4 veios. Esses 4 veios são todos interligados na pessoa de Jesus. Jesus é o centro da nossa teologia. E aqui nós defendemos os seguintes princípios: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e ele é o Rei que em breve voltará. Então, você pode perceber à luz da palavra, analisando também até a declaração de fé das Assembleias de Deus publicada em 2017, que a nossa teologia procura defender aquilo que a Bíblia diz e se fundamenta no Evangelho, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, crendo também na atualidade dos dons espirituais e através da experiência com o Espírito Santo. A teologia da prosperidade ela é frequentemente criticada por igrejas tradicionais, por igrejas sérias que trabalham a teologia bíblica. Por quê? Ela vai interpretar o evangelho reduzindo esse evangelho ao viés materialista do nosso tempo. Aqui eu tenho alguns princípios já para poder te ajudar na introdução. O primeiro cuidado que você precisa observar é a redução do evangelho à materialidade. Essa é a visão da teologia da prosperidade. Ela reduz o evangelho a essa busca por bens materiais. Esse é o erro da teologia da prosperidade. Vai reduzir a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, na busca por bens materiais, por saúde, por sucesso financeiro, ignorando a profundidade do evangelho, a profundidade da fé cristã. Esse é um problema. A base bíblica contrária a esse pensamento está em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Então pega esse texto aí para você poder trabalhar junto com os teus alunos. Vale a pena você já destacar isso em sala de aula. O segundo princípio que você pode trabalhar também combatendo a teologia da prosperidade é essa confusão entre as bênçãos e a obediência. Esse erro ele é visto da seguinte maneira: essa teologia vai ensinar que as bênçãos materiais, está aqui o erro, sempre são um sinal da aprovação de Deus e que os problemas financeiros, ou seja, problemas também de saúde, problemas da vida, são um sinal então que você está em pecado, está em erro com Deus. Isso aqui
é um equívoco teológico. Sabe qual é a base bíblica que você vai perceber? O texto de Jó, capítulo 1 e 2. Você tem também 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, onde Paulo explica sobre isso, que nós também passamos por sofrimentos, mesmo sendo servos de Deus, porque estamos passando por um teste, por uma provação. O terceiro erro que você vai encontrar sobre esse equívoco da teologia da prosperidade, anota aí, é essa interpretação isolada das escrituras, a interpretação isolada de textos. Pegam passagens, especialmente do Antigo Testamento, de forma superficial, que falam sobre uma determinada prosperidade para o povo de Israel e interpretam aquilo de forma equivocada. Pegam textos do Novo Testamento e procuram agora distorcer esses textos para poder trazer uma linguagem que vai então se linkar à perspectiva dos bens materiais. A base bíblica contrária a esse tipo de pensamento está em Hebreus capítulo 13, versículo 5, onde você vai perceber o equilíbrio das escrituras em crer nas promessas de Deus. Também você vai encontrar como erro dessa teologia essa ideia e a perspectiva do mercantilismo da fé. Eles procuram agora, através de propagandas, através de determinadas campanhas, realizar equívocos teológicos para que as pessoas, então, utilizem a sua fé com a busca do sucesso financeiro. Exemplo, a campanha da rosa ungida, a campanha do azeite, a campanha onde você vai estar trocando por algo um símbolo religioso. Isso é muito parecido com o exemplo das indulgências que nós encontramos que foi o estopim da reforma protestante. Você tem um fundamento bíblico que é contrário a esse tipo de pensamento. Atos capítulo 8, versículo 20, Pedro repreendeu o Simão o Mago que queria pagar Pedro para poder ter o poder do Espírito Santo. Você vai ter também como princípio contrário a esse tipo de pensamento. Eu já quero deixar isso claro, exposto para vocês já no início dessa aula, esse desprezo pelo sofrimento do Redentor. Por exemplo, Cristo sofreu no Calvário. Essa ideia dessa teologia equivocada procura agora demonstrar essa exclusão do sofrimento, a exclusão das dores, a exclusão da dificuldade. Essa falsa experiência com Deus é terrível. E hoje em aula nós vamos combater isso junto com vocês. E se eu estou te ajudando, se essa aula também vai edificar você, tua casa, tua família, deixa o teu comentário aqui. Por favor também, eu quero saber de você. O que você acha sobre o Evangelho da Prosperidade? Deixa o teu comentário aqui para que mais professores possam também aprender com você, que é professor da EBD, que sempre está aqui com a gente, para a glória de Deus. E o primeiro ponto, então, da lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a teologia da prosperidade. Como primeiro ponto, eu sempre gosto de trazer um versículo bíblico para você. Leia Mateus capítulo 7, versículo 15, onde o próprio Jesus nos orienta a combater os falsos profetas ou o falso evangelho. Você pode interpretar assim também. E vamos agora, então, avançando, conhecendo os veios da teologia da prosperidade. Citei alguns, mas nós vamos aprofundar com você. O primeiro deles é essa perspectiva da confissão positiva. A teologia da prosperidade vai ter como fundamento essa perspectiva da confissão positiva. A Verônica Araújo traz isso no seu texto. O que é a confissão positiva? Essa crença e o ensinamento de dizer que você não pode, como cristão, passar por sofrimentos. Nesse sentido, isso quer dizer que você não pode ter uma doença, você não pode ficar desempregado, você, por exemplo, não pode ter um término de relacionamento, você não pode passar por nenhum sofrimento humano, porque isso é um sinal da desaprovação de Deus e você está, então, em prática de pecado. A prática da confissão positiva é um problema sendo ensinado pela própria teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, como nós já vimos, é uma teologia que apresenta essa distorção de um falso entendimento do evangelho. Como é que a gente pode combater esse tipo de ensino? Em primeiro lugar, anote aí, você precisa focar no ensino bíblico correto.
A escola bíblica dominical, para os teus alunos, para você, é uma ferramenta especial para que você possa combater a teologia da prosperidade. Fale sobre isso em sala de aula. O foco no evangelho é fundamental. Leia o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vai te ajudar muito a falar sobre isso. Você precisa também combater a ideia da construção positiva da seguinte maneira: observando o contexto correto das promessas bíblicas, explicando o que são as bênçãos de Deus, explicando a perspectiva da aprovação, dos testes que passamos, da perseverança na fé. Isso é uma leitura do Antigo Testamento, mas também uma leitura do Novo Testamento, entendendo que em Cristo nós temos a maior vitória e não nos bens materiais. Você tem como fundamento também essa promessa de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que é essa cultivação do fruto do Espírito. O uso também de versículos contextualizados te ajuda muito a combater a teologia da prosperidade, desmascarando a mentira. Dá uma olhada também em João capítulo 10, versículo 10, junto com os teus alunos explicando isso em sala de aula. Vamos agora para o segundo subtópico, que trabalha então sobre a perspectiva do crescimento da própria teologia da prosperidade. Como é que isso vai crescendo, como é que ela surgiu, como cresce, como foi expandida em toda a história, e a gente precisa observar isso junto com você. A própria Verônica Araújo descreve que essa perspectiva do crescimento da teologia da prosperidade é antiga. Vem desde 1891, a partir da propagação do pastor A.W. Kenyon, que descreve então essa ideia e aí a perspectiva então de distorcer a prática do evangelho a partir da conquista por oratória. Ou seja, atraindo as pessoas por uma boa fala, mas distorcendo as verdades do evangelho. Se inicia lá atrás e vai se expandindo, ganhando força, especialmente no século passado, no final, na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Nós precisamos observar o seguinte, que nós precisamos entender essa ideia de desconstruir essa perspectiva de dar para receber. A teologia da prosperidade, ela vai esclarecer essa ideia de que você pode dar e receber 7 vezes tantos, 10 vezes tanto, 100 vezes tanto. Cuidado com isso. A verdadeira dádiva que nós recebemos é a salvação. O próprio Russell Shedd chegou a dizer que o maior dom que nós recebemos é a salvação. A salvação ela é dada por Deus debaixo da graça, nós não merecemos. E todas as bênçãos que nós temos, seja financeira, seja de saúde, seja familiar, tudo isso são dádivas de Deus. E isso desconstrói. Nós precisamos rejeitar essa perspectiva a partir do entendimento e discernimento espiritual. Lembra que nós acreditamos no discernimento espiritual, entendendo exatamente que, independente da saúde, dos bens materiais, do sucesso, a Bíblia faz questão de apresentar que pessoas aprenderam com Deus no meio das suas provações. O exemplo de Jó e de Paulo é muito claro nas Escrituras. Também precisamos observar o seguinte, anote aí, essa presença e a realidade do sofrimento de Cristo. Ressaltar o propósito do sofrimento. Nós também podemos passar por uma provação, porque Deus está nos ensinando algo novo. Nós estamos aprendendo com Deus, sendo moldados pelo Espírito. Você tem o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5, e Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. E esse comportamento te ajuda agora a amadurecer a tua fé. E aí, você também acredita que o verdadeiro evangelho te conduz para a cruz de Cristo, te conduz a entender que, independente da situação que você esteja passando, o Senhor está com você e a presença do Senhor é maior do que qualquer dádiva financeira ou sucesso e saúde. Deixa o teu comentário aqui, porque outras pessoas podem ser edificadas por você. O terceiro subtópico agora trata sobre outro argumento. Será que ser pobre é uma maldição? Olha só que equívoco.
Essa perspectiva de entender que a teologia da prosperidade, ela propaga isso, tá? Que ser pobre é visto como uma maldição. Cuidado com isso. Nós temos diversos irmãos e irmãs que têm uma condição financeira baixa, pequena, mas são honestos, são prósperos, são fiéis, adoram ao Senhor, têm o seu nome escrito no livro da vida e servem ao Senhor com gratidão. São fiéis na sua fidelidade de servir, de adorar, de colocar a sua vida. São ajudados pela própria comunidade da fé. Estão com o desejo de servir e ganhar vidas para Jesus, mas não têm uma condição financeira, ou às vezes estão passando por problemas de saúde, ou até mesmo por questões conjugais. Nós precisamos entender, à luz da palavra, à luz da Escritura, que todos nós podemos passar por sofrimentos. Mas isso não significa a falta da presença de Deus, a falta da bênção de Deus. Analisar essa proposta escrita pela Verônica Araújo nos traz um entendimento muito interessante, que servir a Deus é muito melhor do que os bens materiais. Servir a Deus é muito maior do que a condição que nós estamos passando no momento. Servir a Deus é um investimento para a eternidade. Olha que exemplo que você tem aqui. Você pode aprender de forma muito clara que essa perspectiva da influência do discipulado bíblico, que leva as pessoas agora a servirem a Deus, independente da condição, é algo integral, porque leva essa pessoa a entender agora que adorar a Deus é bom. É claro que todos nós vamos procurar ter uma condição melhor, saúde, de processo financeiro, de vida conjugal, na criação dos filhos, isso é bênção. Mas nós precisamos entender que isso é passageiro e é material, mas a nossa vida em Deus, ela é a maior confirmação de bênçãos e vitórias que você pode desfrutar. E aí, você também concorda com isso? Deixa o teu comentário ou envie essa aula para alguém. Vamos agora para o segundo ponto, caminhando com você. No segundo ponto, nós vamos aprender sobre a autoridade do crente. Qual é a autoridade do cristão? No segundo ponto, é muito interessante também você fazer a leitura de um texto bíblico que se localiza em Mateus capítulo 6, versículo 10, onde você pode observar a vontade generosa de Deus sobre a sua vida. E vai então para o primeiro subtópico, que destaca que a vontade do Senhor é entender exatamente que você possa compreender que a nossa palavra tem poder. A Verônica Araújo também trabalha que nós precisamos ter o cuidado com as nossas palavras. Isso porque, a partir do seu texto, ela faz questão de escrever analisando uma palavra de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 44, que pela árvore se conhecem então os frutos, ou seja, por aquilo que você diz, você é conhecido também. Aqui eu tenho um princípio para poder descrever para você. A fundamentação do ensino do discipulado. O ensino do discipulado sadio, sólido, capacita os líderes e membros da igreja a entender de forma clara que a salvação em Jesus traz uma transformação. Esse discipulado pode ser sistemático e bíblico, que te ajuda agora a entender que as suas palavras podem ser para a glória de Deus. Também você vai perceber à luz das Escrituras essa perspectiva de demonstrar um evangelho autêntico a partir daquilo que você vive e ensina. O exemplo de uma vida simples, ensinado pelo próprio Jesus na perspectiva do reino. Esse enfoque, na realidade, ao invés da prosperidade, mas sim da missão de propagar o evangelho de Jesus. Você tem o texto de Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 40. E analisando isso, você já pode até avançar. O segundo subtópico aborda agora sobre o seguinte argumento: tudo é decorrente da falta da fé? A Verônica Araújo também vai abordar: será que tudo que acontece de ruim é porque você está sem fé? Isso aqui é um combate contra a própria teologia da prosperidade. Essa pergunta que você também pode levantar. Isso quer dizer que nós também podemos passar por sofrimentos nessa vida.
O verdadeiro evangelho entende isso. O foco do verdadeiro evangelho é no reino de Deus, e não no reino material aqui, mas é sim na propagação do Cristo. Os valores do reino são expressados pelo foco do verdadeiro evangelho. A verdadeira prosperidade, ela vai enfatizar exatamente a comunhão com Deus, um crescimento espiritual e um crescimento de vida em Cristo. Você tem João 17:3, Filipenses capítulo 4, versículos 11 ao 13 também. O verdadeiro fruto do Espírito entra em conformidade com aquilo que você entende à luz da palavra de Deus sobre a prática da graça de Deus sobre você. Você pode sim enfrentar problemas, mas entendendo que em Cristo agora você tem uma vitória certa que é a tua salvação e a tua dependência em Deus. Se você falar sobre isso com os teus alunos, a tua aula será uma benção. Caminhando, o terceiro subtópico vai abordar sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Observe que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A própria perspectiva da confissão positiva propagada pela teologia da prosperidade se torna um problema, porque ela não vai enxergar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável a partir do momento em que você enfrenta um problema, uma dificuldade. À luz da palavra, você vai perceber que a Bíblia nos ensina que se nós vivemos alguma coisa, tudo isso parte da vontade soberana do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 14. Quem fala sobre isso é a própria Verônica Araújo. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos em seu ministério sobre a necessidade de orar e clamar a Deus pela chegada do reino. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Nessa perspectiva, o clamor por discernimento espiritual também entra. O clamor por pedir a vontade de Deus também entra. Tiago, capítulo 1, versículo 5, busca essa ideia da sabedoria de Deus no meio do sofrimento, como dádiva e esse entendimento a partir da glória de Cristo sobre você. Como nós precisamos ser orientados, ser literalmente ensinados a partir da perspectiva do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho vai te conduzir a servir a Cristo. Olha que ensinamento bíblico que você tem. Já para fechar, eu espero que essa aula esteja edificando você. Se você conhece alguém que precisa assistir, envie para essa pessoa. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trabalha sobre as nossas crenças e práticas. Como nós precisamos observar isso aqui também. No terceiro ponto da lição, faça a leitura de Mateus capítulo 6, versículo 33 e busque a perfeita e boa vontade do Senhor sobre a sua vida. O primeiro subtópico para fechar a aula trabalha então sobre essa perspectiva eterna ou terrena. Qual das duas você deseja? O evangelho da prosperidade procura alinhar aquilo que você deseja ouvir, ou seja, em uma perspectiva terrena. Procura demonstrar que o reino de Deus, isso aqui é uma falsa teologia, está estabelecido aqui e não é algo superior, transcendente e escatológico como nós defendemos. A nossa teologia bíblica vai ensinar que o evangelho aponta para o reino do Messias. E o reino do Messias está além da perspectiva financeira dessa vida. O reino do Messias é demonstrado a partir de uma ótica escatológica que revela a glória de Cristo para todo sempre. Amém. É claro que a Bíblia faz questão de dizer a respeito desse reino e também nos orientar a colocar o nosso coração, o nosso tesouro lá, na eternidade. Esse é o ensinamento principal de Jesus. Então, eu espero que com essa aula você possa ter sido edificado e possa também edificar os teus alunos através dessa ministração para a glória de Deus. Se eu te ajudei, me segue também no Instagram e que Deus abençoe você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, já quero trazer para você o tema da próxima lição do primeiro trimestre da CPAD em 2025, da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre uma viagem no Antigo Testamento.
Vai ser sensacional comentar essa lição com vocês, se o Senhor nos permitir. E eu espero que o Senhor também edifique vocês. O texto é escrito e comentado pelo Tiago Panzariello. E eu espero muito que essa palavra possa te abençoar. Indico para vocês, já tem o material em mãos, o texto Ensinador Cristão, onde nós vamos estudar sobre as contribuições pneumáticas aí para o aprendizado cristão. Vai ser uma bênção de Deus. Próxima aula, lição de número 11, eu vou estar comentando com vocês a respeito do sofrimento. É possível escapar dele? Que Deus abençoe você e até a próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.